Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Pregador Fiel. Estamos iniciando o módulo de número 3, já ministramos o módulo 1 e o módulo 2, totalizando 18 aulas, que está aí disponível na nossa plataforma para você assistir quantas vezes for necessária ou necessário, pois o acesso é vitalício, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar aqui o nosso módulo de número 3, e o módulo de número 3 tem 6 tópicos para abordarmos, né? E o título central do módulo 3 é as responsabilidades do pregador, tá bom? Então, se você tem aí o seu caderno de anotações com as suas canetas e lápis, pega a sua Bíblia também. Não se esqueça que aqui na plataforma tem uma aba chamada Conteúdo. Clique por aí, você vai encontrar um PDF com 6 tópicos que nós vamos abordar, e eu coloquei eles em temas, né? Cadeias e temas. Dos 6 tópicos, são 5 temas, tá? Então preste bastante atenção nesse detalhe, porque ao passo que eu estou ministrando o curso para vocês, na classe Pregador Fiel, também estou liberando em forma de curso a pregação. Então, tem 5 pregações aqui, ó, nessa aula. 5 pregações, tá bom? Fique atento a esse detalhe aí. Então, vamos lá. Vamos para a escrita aqui. Vou colocar aqui o módulo 3, tá? Então, nós estamos iniciando a partir de hoje o nosso módulo 3. Esse módulo 3, nós vamos tratar sobre as responsabilidades do pregador. As responsabilidades do pregador, tá? Bom, qual é a primeira responsabilidade do pregador? E aí, quando eu falo primeira, não estou dizendo que essa ordem tem que ser assim, porque se não for, também está errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou colocando dentro da nossa estrutura aqui, tá? De ministração de aula. Então eu coloquei assim, ó, o pregador e a oração. O pregador e a oração. O que vocês acham? O pregador deve orar? Não precisa orar? Porque a palavra de Deus por si só vai fazer o efeito? Porque Jesus já orou por nós, então não precisa orar mais? O que você acha disso? É evidente, é claro, é certo que o pregador precisa orar, tá bom? Então, nós temos aí esse tema, tá desse jeito aí para vocês também, tá? Tema de hoje, o pregador e a oração. Então, nós temos aqui o pregador e a oração. Ou seja, estamos tratando aqui da vida pessoal, né? Da vida pessoal do pregador, da sua vida espiritual. Trata da vida pessoal? Trata. Trata da vida espiritual? Trata também. Tá? Então, estamos mexendo com a parte interna da vida do pregador. Então, o meu, o teu, nosso sucesso na pregação envolve várias coisas mesmo, né? E é indispensável esta, que é a vida do pregador, a vida de oração deste pregador, né? A palavra de Deus é poderosa? Ela é espírito e vida, né? Ela sozinha realmente, ela executa
o desejo que ela foi enviada. Mas, uma vez que Deus escolheu, achou por bem, né, usar a instrumentalidade do homem, da mulher, né, do pregador, da pregadora, uma vez que Deus escolheu desta forma, então nada melhor do que estarmos, né, em consonância com a palavra de Deus, com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e, é claro, para com a pregação. Então, com certeza, vamos falar assim de forma afirmativa, o pregador precisa orar. Ser um cristão já precisa orar, imagine ser também um pregador. Por quê? Ser cristão é uma questão que envolve a questão da salvação, né? E aí a questão de ser salvo faz com que Deus, pela sua graça, chame também para a pregação do evangelho. Então, junto com esse chamado para a salvação, aprove Deus nos chamar também para o ministério da palavra, da pregação, do ensino. E isto é muito glorioso e nós temos que valorizar. E oração faz parte desse compêndio, desse contexto, desta vida do pregador, né? Aí eu coloquei em cada um dos pontos, são 6 pontos, 5 pontos deles são temas, e em cada um desses 5 pontos eu coloquei 5 tópicos para você perceber, né, de uma maneira objetiva, bem objetiva, o que é o pregador e a oração. E estou usando aí alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu estou usando aí é Noé. Aí eu peguei 2 textos, aí nós vamos construir com esses 2 textos, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro exemplo que eu estou utilizando aqui, tá? Então, eu estou usando aqui o Noé como exemplo. Eu coloquei 2 textos bíblicos, o primeiro é o de Gênesis 8, tá? Versículo 20. Então, nós vamos colocar, vou colocar em cores diferentes só para a gente se localizar, tá? Então, aqui, ó, Gênesis capítulo 8 e o versículo 20. Percebam que eu quero construir uma fala explicativa usando um outro texto para fundamentar isso. Segundo de Pedro 2,5. Então, nós vamos para esse texto aqui também. Lá no segundo livro de Pedro, capítulo 2, lá no verso de número 5. E aí nós vamos entender por que desses 2 textos, tá? Vamos ler? Então, eu estou aqui no primeiro texto, Gênesis 8, capítulo 8. Estou aqui no versículo de número 20. O verso 15 fala que Noé e a sua família saem da arca. Aí o verso 20 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Pergunta simples de responder. O que Noé tinha em sua vida? O que Noé levantou? Para o que ele levantou? Né? Noé tinha um altar. Noé tinha um altar. Ok? Esse altar, de uma maneira tipológica, fazendo uma analogia deste altar, ele vai representar aqui a nossa vida de oração. Então, o pregador precisa ter uma vida no altar. O Noé edifica um altar com o propósito de oferecer holocausto, né? Oferecer um holocausto ao Senhor. E aí o texto mostra que ele vai oferecer ao Senhor um animal limpo, de todo animal limpo e de toda ave limpa. Então aquilo que ele está oferecendo nesse altar é puro, é limpo. Então isso fala muito do coração do pregador, né? O coração do pregador, a mente do pregador, né? Que é um assunto que a gente vai tratar aí no módulo 4, por exemplo. Vou tratar aí com vocês sobre a anatomia do pregador.
a anatomia, né, olhando para o corpo humano e tirando do corpo humano as informações, a mente do pregador, os olhos do pregador, né, o ouvido do pregador, o olfato do pregador, o paladar do pregador, as mãos, os pés, os joelhos, os lombos, né, os ombros, o coração do pregador, boca, lábios e línguas do pregador. Tudo isso nós vamos mexer ainda no módulo de número 4, se Deus quiser e assim nos permitir. Então, levando a ideia do altar, das coisas limpas que estão sendo oferecidas do altar, isso revela muito de todos nós, um pouco de todos nós, né? Ter um altar de oração e oferecer no altar do Senhor em oração a nossa vida como uma oferta limpa, pura, um coração puro, mentes puras, para receber de Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida, ok? Agora eu fiz uma construção. Aqui eu tenho um altar e aqui eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação que me dá base para falar de pregador aqui. Vamos até o texto, então, de 2 Pedro. Segunda Epístola Universal aqui do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, verso de número 5. O texto aqui, ele está falando de falsos mestres, seu contexto, né? Mas quando chega no verso 5, ele fala assim: e não perdoou ao mundo antigo. Falando desse tempo de Noé, que é o contexto geral aí. Mas guardou a Noé. Guardou a Noé. Agora veja como Pedro qualifica, né, a pessoa de Noé. Ele diz assim: mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então o texto está dizendo que Deus guardou Noé, e aí chama Noé de pregoeiro da justiça. Então Noé foi o que no seu tempo? Exatamente isso. Noé foi um pregador. Logo, Noé foi um pregador que tinha altar. Então o Noé foi um pregador no seu tempo que tinha altar. Este altar, nós estamos usando ele de forma análoga para tratar do nosso coração, para oferecer coisas limpas ao Senhor, a fim de que o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, revele a nós a sua preciosa palavra e com essa mesma pureza possamos também estar no altar, literalmente, púlpito, igreja, para transmitir esta mensagem também com pureza, né, e com muito temor e tremor diante de Deus e da igreja, tá bom? Segundo exemplo que eu coloquei aí é o Elias. Então tá aqui o nosso segundo exemplo, é a vida do profeta Elias. Para o texto de Elias, estou usando o primeiro livro da história dos reis de Israel. Estou usando o primeiro livro da história dos reis de Israel. Seu capítulo será o capítulo 17 e o seu versículo será o versículo 1 desse capítulo. Vamos ao texto em pauta. Capítulo de número 17, do primeiro livro da história dos reis, seu versículo 1. Quando eu leio esse texto, eu identifico que o Elias também era um homem de oração. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Essa expressão, disse a Acabe, implica dizer que o Elias veio com uma mensagem para pregar esta mensagem,
para transmitir esta mensagem a um homem por nome Acabe, o rei de Israel, reino norte, capital, Samaria. Então Elias, quando vem para falar com Acabe, ele tem uma mensagem. E aí ele desenvolve a mensagem dele dizendo: vive o Senhor, ok? Deus de Israel. E aí ele faz então a revelação da sua vida de oração, ó. Perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Essa pequena expressão do texto é a expressão reveladora que prova e comprova que Elias era um homem de oração. Como ele está aparecendo para pregar, ele é profeta, ele é porta-voz, ele é um locutor de Deus, ele é alguém que tem uma mensagem, né, para transmitir. Observe que antes dele aparecer diante de Acabe, ele estava diante de Deus. Olha o texto: perante cuja face estou. Agora ele está diante de Acabe, mas acabou de sair de diante de Deus. Então a regra é muito simples. Eu estou na presença de Deus e da presença de Deus para a presença do povo. Observe isso, tá bom? A regra é muito simples. Sair da presença de Deus para a presença do povo. É assim que um pregador deve se comportar. Ir para o povo sem falar com Deus não é muito inteligente, ok? Porque o que nós temos para transmitir à igreja tem que ter vida, tem que ter fogo, tem que ter graça, tem que ter unção, não é verdade? Tem que ter revelação, profundidade. Essas questões nós não vamos achar em livros, não. Isso aí é com Deus. Isso aí é na presença do Senhor, no nosso altar de oração, vida de oração, de quebrantamento, tá bom? Então tá aí o segundo exemplo. Se a gente quiser forçar a comprovação disso, nós podemos ir para Tiago. Se você for para Tiago 5, né, verso de número 17, Tiago vai falar para nós que o Elias aqui era um homem. Glória a Deus por isso, né? Não é um anjo, não é um ser angelical. O texto vai dizer assim: e Elias era homem. Ponto 2, sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, eu não sou melhor que Elias e Elias não é melhor do que eu. Ou não foi melhor do que eu. Por quê? Porque o texto está dizendo sujeito às mesmas paixões. Mas o texto diz, Tiago falando assim, e orou para que não chovesse. Então ele era um homem de oração. Aí o texto diz, e orou outra vez, para você ver o quanto que ele era um homem de oração. Então Elias, ele não veio só para pregar, só para profetizar. Antes dele comparecer diante dos homens, ele estava perante a face do Senhor em oração. Ele orou antes, ele orou durante, ele orou depois. Está aí o segundo exemplo, tá bom? Nós colocamos um terceiro exemplo aqui. E esse terceiro exemplo aqui, ele está bem aqui no meio, porque a centralidade é dele, não é verdade? Estamos falando de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, tá? O Senhor Jesus foi um pregador, isso é indiscutível. Falar que Cristo não pregou é indiscutível, né? Agora, ele era um pregador completo, e isso é um assunto de um outro seminário que vamos montar, baseado só na vida do Senhor Jesus, né? Nós temos aí outros assuntos para tratar com respeito a isto, né?
e a base central vai ser a vida do Senhor Jesus. Ele era um pregador completo, tá? Você pensar de pregador, Cristo foi um pregador completo. Agora, nesse assunto que estamos tratando, vamos para Lucas 6, verso 12, perdão. Lucas capítulo 6, nós vamos ao texto de Lucas capítulo 6 e vamos ler o versículo 12. E vamos encontrar isso também ali na vida do Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus, como um pregador, ele tinha uma vida de oração. Eu vou ler só o 12, porque assim, são vários textos só em Lucas para você entender Jesus orando, mas eu vou ler só o 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O contexto do texto vai mostrar que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar, orou, passou a noite orando. Ao amanhecer ele veio e chamou após si 12 homens daqueles discípulos que estavam com ele. Ele escolhe 12 para se tornarem então os seus 12 apóstolos, ok? Esse é o contexto do texto. O que nós precisamos é tirar apenas a informação da oração no aspecto vida do pregador. Ponto. Então você vai observar que o Senhor Jesus, no verso 12, ele subiu ao monte. Ponto 1, ele subiu ao monte. Não estou fazendo uma analogia que o pregador que se preza é o pregador do monte, como se o da igreja, o que ora só na igreja, não fosse semelhante ao do monte, ou que só ora em casa não é semelhante ao da igreja. Não, nada a ver, nada disso. Estamos falando da questão do sacrifício, do esforço, do sacrifício, da entrega, né? De ir ao ermo, de ir ao monte, de ir ao lugar alto, de ir a um lugar específico. Toda a nossa direção para a oração implica isso, né? Ir para o sacrifício, ir para a entrega, né? Descer para subir, esvaziar-se para ser cheio. Essa é uma ideia da oração na vida do pregador. É onde o pregador se esvazia, se quebranta, se rende, se lança, né, aos pés do Senhor. Se esvazia do seu eu, do seu ego, das suas vaidades e presunções que são muito pessoais de cada um, e que o Espírito possa nos levar ao quebrantamento e a dependência total de Deus. Então a oração mexe com isso. A oração, ela nos humilha por dentro em certo sentido, porque nos leva a reconhecer quem somos diante da grandeza, bondade e misericórdia de Deus. Cristo sobe ao monte. O texto diz que ele subiu ao monte a orar, e aí uma advertência aí pequenina, tá? Ele subiu ao monte a orar, e o texto diz, e passou a noite em oração. E passou a noite em oração a Deus. Então, qual foi o propósito de Jesus de ir neste monte? Orar. E quando chegou lá, o que ele fez? Orou, porque para isso ele veio. O propósito era aquele. Então, o pregador, se ele tem um propósito de ir ao monte, ou ir à igreja, ou fazer uma vigília, ou orar de madrugada, precisa entender isso aqui, ó. O meu propósito é esse, então é esse, não pode ser outro. Você não pode se desviar do propósito, né? Às vezes você vê as pessoas se recolhem, né, se reservam a um determinado lugar de oração, seja lá no monte, seja na igreja, ou num outro lugar específico ali que foi marcado para orar, e ao contrário de fazer aquilo que foi o propósito, aí envolve-se outros fatores. O pregador tem que ter foco. O pregador, se ele foi para orar, é para orar, né? Não é momento de outra coisa a não ser orar, senão foi só um ponto de encontro, mais uma saída, rever os irmãos, comer uma pizza, tirar uma foto, fazer uma live, uma selfie, e aí? Não adiantou absolutamente nada. Então, oração é algo muito íntimo, muito particular, mas deve ser levado a sério, deve ser levado e precisa ser levado a sério. Eu estou te dando um exemplo só da pessoa de Cristo que subiu ao monte e ao chegar lá, ele fez aquilo pelo qual ele foi àquele ambiente.
Ele não foi passear no monte, ele não foi fazer agenda no monte, entendeu? Ele não foi tirar uma foto no monte, ele não foi fazer uma live no monte, ele não foi fazer uma selfie no monte, ele foi para orar e passou a noite em oração a Deus. Bom, se Jesus, que é o Filho de Deus, que é o pregador modelo, que é o pregador completo, teve na vida dele o exercício da oração, então o que nos resta é seguir o seu exemplo, até porque não somos melhores do que o Senhor. Quarto exemplo bíblico está em Atos 6, verso 4. Estou falando aqui da vida de alguns apóstolos. Eu usei o Pedro como fundamento aí, mas a gente sabe que não é só Pedro que está aí, né? Então vamos lá. Aqui eu coloquei Pedro, conforme está aí também para vocês, na regra do sermão, do tema central aí. Eu coloquei a base bíblica aqui no livro de Atos. Eu coloquei o capítulo 6 e o versículo 4. Aqui eu vou colocar o seguinte: Atos, capítulo 1, versículo 14. Aliás, versículo 13 a 15, tá? 13 a 15. Aqui, vou começar explicando por aqui. Nesse texto aqui, vocês vão perceber, nesse texto aqui, que não tem só Pedro, tá? Não tem só Pedro. Esse texto revela 120 pessoas, ou quase 120 pessoas, entre elas homens e também mulheres, tá bom? Está lá, homens e mulheres se congregaram juntos, quase 120, inclusive Maria, a mãe do Salvador, os irmãos do Senhor estavam ali. E aí o resultado foi Atos 2, verso 1, 2, 3 e 4. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, tem muita gente envolvida, tá bom? Agora, quando chega aqui em Atos capítulo 6, o contexto do texto aqui vai falar sobre a multiplicação, o crescimento que a obra está tendo, né? Devido ao derramamento do Espírito Santo. E Deus usar a instrumentalidade dos seus servos, como Pedro, como João, que ali em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, agora a igreja está realmente crescendo assustadoramente, o número dos discípulos no Atos 6, verso 1, está se multiplicando, a necessidade de separar os primeiros auxiliares da obra de Deus, 7 homens capazes para servir às mesas, embora a palavra diácono não apareça no texto, mas o ofício está evidente, foram escolhidos então esses 7 homens. E quando chega no verso de número 4, o Pedro explica então, ou aliás, o texto está explicando, a palavra está explicando ali na sua fala, que esses homens iam servir ao ministério cotidiano, mas eles, os apóstolos, a linha de frente, a liderança, aí subentende o Pedro, o Tiago, o João, que são as colunas da igreja lá em Gálatas 2, verso 9, verso 10, Gálatas 2, verso 10, o Paulo vai falar que eles eram, aliás, verso 9, 2, 9, o Paulo vai falar que eles eram as colunas, considerados colunas. Então eles estão dizendo o que aqui? Quanto a nós vamos perseverar. Perseverar no quê? Aí eles falaram lá assim, na oração. Que mais? E no ministério da palavra. Viu como pregação e oração andam junto? Oração e palavra. Então, eu vou me reportar a esse texto com vocês, tá? Atos 6, verso 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, ser um pregador é ministério, é um ministério, mas este ministério precisa da oração, ou seja, o pregador precisa ter vida de oração.
ok? E por último, para finalizarmos a aula de hoje, temos o apóstolo Paulo. Atos 16, 13. Então está aqui o quinto exemplo, que é o nosso irmão Paulo. O texto está em Atos 16. Eu estou usando só o versículo 13, mas se você ler aí o Atos 16, desse 13 para frente, você sempre vai encontrar essa questão da oração na vida deste servo de Deus também. Sem precisar sair do 16, que se sair vai achar mais ainda. Atos capítulo 16, versículo 13, nós vamos nos reportar a isso. Vejam só, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Um lugar para oração. Olha o tema de uma mensagem, ó. Um lugar para oração. Qual é o seu lugar? Um tema gostoso, hein? Olha que tema bacana. Um lugar para oração. No caso do texto, para Paulo foi à beira de um rio. Olha aí, um lugar para oração. À beira do rio. Olha que ambiente, né? O Senhor Jesus foi no monte, não é verdade? O Paulo à beira do rio. Então, o Elias no oculto, lá em Tisbé. Vendo? Então, assim, cada um tem o seu lugar de oração, mas tem que orar, ok? Então, tá aqui, o texto está mostrando para nós esse momento que eles estão se dirigindo para um lugar de oração. Olha o verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração. E indo nós à oração. Então, aqui, 16, 13, 16, 16. E aí, se você for lá no verso 25, texto áureo, 25 ou 26? Vamos conferir aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos escutavam. Então, está aqui o texto áureo, que é aquele momento que o Senhor operou maravilhas como resultado, né, da oração e do louvor. Aqueles estão orando, aqueles estão orando, aqueles estão orando. Quer dizer, em Atos capítulo 16, se percebe 1, 2, 3 momentos de oração. Então, é uma prova cabal que este pregador, por nome Paulo, não abriu mão, não desfez, né, do exercício da oração. Ou seja, a oração era importante na vida de Paulo também. Então, o tema, como eu disse para vocês, vocês têm não só uma aula, mas também tem uma cadeia aqui. O tema está montado, eu tenho o tema, tá? O pregador e a oração, eu tenho os exemplos de pregadores e as referências bíblicas. Você está não só aprendendo, mas também vai fazer a aplicação para você em primeiro lugar e já vai sair da aula com uma mensagem preparada para pregar, tá? Isso aqui pode ser pregado, deve ser pregado, você precisa pregar isso aqui à sua liderança, aos seus liderados, aos seus obreiros, né? Aí para a sua classe, a sua turma, ou num culto de ensino, tá aqui. Isso aqui é mensagem para ser pregada. E se vocês não pregarem, pode ter certeza que eu prego. Eu não sou dono de mensagem. Eu não sou dono de mensagem. Isso aqui não me pertence. Isso aqui pertence à palavra de Deus, porque é daqui que saiu. Eu posso ter ministério de pregação, mas eu não tenho mensagem. A fonte da mensagem é Deus. Então, meus filhos, preguem, preguem, porque se vocês não pregarem, eu vou pregar.
Tá bom? Deus abençoe. Vejo vocês na próxima aula desse nosso terceiro módulo, com o tema central, as responsabilidades do pregador. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.